Olá, seja bem-vindo ao podcast A Jornada de Cada Alma, do Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Eu sou Liz Andréia. Eu sou Teltz Farias. E esse é um espaço de escuta, de histórias e de encontros com aquilo que nos move por dentro. Aqui, conversamos com pessoas que vivem o espiritismo no cotidiano, no trabalho, na fé e na esperança. Porque cada alma percorre uma jornada única e quando compartilhamos nossas histórias, iluminamos o caminho uns dos outros. Luciane, uma alegria enorme te receber aqui no nosso primeiro podcast. E para começar, eu vou pedir para que tu te apresente. Bom dia a todos. Olá, Teltz, Liz. Obrigada pelo convite, né, e pelo desafio. Meu nome é Luciane Boésio. Eu sou trabalhadora há quase 30 anos do Lar Espírita Estudo e Caridade lá de Joaquina. E estamos na doutrina, no primeiro momento, como estudante, acho que em torno de uns 10 anos. Depois passamos a ser trabalhadora. Então, num piscar de olhos, quando me perguntam, eu vou fazer as contas, que eu vejo que já se vão quase 30 anos. Para mim, parece que tudo começou ainda ontem. Então, é uma alegria estar aqui com vocês para a gente conversar e contar um pouco dessa história toda. Que bom. A nossa ideia é realmente te conhecer a Luciane e conversar sobre a tua história, sobre os desafios que nós sabemos que nessa jornada são às vezes incontáveis, sobre as alegrias, sobre as conquistas, enfim. E para começar, né, acho que a primeira pergunta, e a gente começa com uma pergunta para depois seguir nesse bate-papo que é para ser descontraído e leve. Como que tudo começou assim? Qual é a tua trajetória, né? Como que a Luciane foi parar lá no Lar de Joaquina? Sabe, Elisa, eu me dei conta disso certa vez, onde eu participei de uma atividade numa sociedade espírita aqui, com a irmã, tenho muitos amigos lá, no Luz e Caridade. Então, um domingo, Teltz, eles fizeram lá uma atividade e veio um companheiro lá de Porto Alegre. Então, eles fizeram pequenos grupos, assim, onde as pessoas tinham que se apresentar e explicar o que trouxe cada um para a doutrina espírita. E, embora não pareça, mas eu sou tímida, eu sou uma extrovertida de fachada, e eu estava sozinha, né? Estava só eu lá, assim, meio que estranha no ninho, mas me dou bem com todo aquele povo lá querido. E as pessoas começaram, então, levantavam e diziam assim, eu vim pela dor, perdas, e começaram a ir relatando. Outros diziam assim, eu vim porque o meu marido veio, a minha esposa veio, e aí com o tempo eu estou aqui. Eu fui ficando meio embaraçada porque como é que eu cheguei, né? Comecei ali a me dar conta e perguntar como é que eu fui parar no espiritismo. Então, naquele dia, eu fiquei por último, porque o que eu ia dizer era um pouco diferente. E eu disse assim, eu cheguei ao espiritismo dormitando. Nem pela dor, nem pelo amor, mas dormitando. E eu disse assim, algum anjo bom, desencarnado, de alguma maneira me conduziu, porque eu não tinha nenhuma razão assim nessa vida concreta para isso. Depois, refletindo sobre isso, eu fui ver que eu já tinha ido a um centro de Umbanda, né, por intermédios assim de conhecidos, familiares. Eu tinha ido na Sociedade Espírita Teltz Amor e Caridade, a sociedade antiga na Tuiuti. Eu morei ali na esquina. Eu cheguei a assistir algumas palestras ali com o seu Cláudio Contreiras, uma longa história na cidade.
Então, eu me cruzei com essas pessoas, assim, eu fui me cruzando antes de chegar no Lar de Joaquina. Porque no Lar de Joaquina, depois de ter transitado levemente, assim, significa que tinha uma busca em mim, de alguma maneira, a alguma espiritualidade. Mas isso era muito descoordenado, assim, muito desordenado. Eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos. Eu não sou de família espírita, né? Minha família não é espírita, meus pais não são espíritas. Hoje, depois de quase 30 anos, todos têm uma sementinha. A minha irmã estava presente aqui no abrigo hoje, que é uma alegria para mim isso. Mas eu não venho de família espírita. Então as coisas foram acontecendo assim. E um colega de trabalho, trabalhei quase 15 anos no banco, o antigo Banco Real, onde eu conheci essa figurinha aqui, na fila do caixa. E, então, aí, quando eu conversando com um colega, o colega me disse, surgiu o assunto, não, meu pai frequenta o Lar de Joaquina, uma sociedade espírita. E aí minhas anteninhas levantaram, eu disse, onde que fica? Ah, na Presidente Vargas, assim, tem grupo de estudos lá? Tem. E aí eu tinha passado para o vestibular e eu só ia começar a minha faculdade à noite no segundo semestre. Então eu precisaria de um grupo, eu precisava de um grupo de estudos que fosse final de semana. Eu fui lá. E até hoje, de vez em quando falo com o Jorge Budó, que foi quem me recepcionou, Teldes. Conhece bem o Jorge lá do lar. Ele recebe todo mundo lá. Ele me recebeu, eu lembro a roupa que eu tava, me lembro como que eu tava, cabelo curtinho, usava um macacão jeans, assim, e o Jorge me recebeu e me disse assim, o único grupo de estudos que funciona no período de férias, isso era meados de janeiro, é o do seu Antério Reich, que também, olha que os nomes que eu estou citando, porque eu só me cruzei com pessoas de trajetória na cidade, tive essa felicidade. Então, ali eu ingressei aos sábados, fui conversar com o seu Antério me recebeu, e ali, Teltes, eu iniciei a participação dos grupos de estudos com o seu Antério. Fiquei em torno, no lar, uns 10 anos, mais ou menos, assim, só como estudante. Vivi uma experiência com o seu Teltes na Sociedade Espírita que ele fundou, o seu Antério, isso. Desculpa. Vivi uma experiência com ele ali durante alguns anos, a sociedade que ele fundou, que ele me chamou, que é a CEDIC. Mas a minha casa de origem, de trabalho, de estudo, é o Lar de Joaquina. Depois de uns 10 anos, aí passamos a ser trabalhadora. Aí já é um pouco mais ativa. Aí também tem história aí, né? Para início, começamos assim. Vou fazer uma pergunta para ti. Quando nós nos conhecemos, tu eras caixa do Banco Real. Banco Real. E eu te levava algumas mensagens Isso. do Chico, avulsas, e deixava contigo. E eu lembro que um dia tu disseste que tu ficava, vamos dizer, bastante contente em receber aquelas mensagens. Porque eu lembrava disso, Teltes. Eu deixava mais de uma para ti. Verdade. E te deixava também, às vezes, a propaganda das nossas atividades aqui. Uhum. Como é que tu vês isso? Isso influenciou de alguma forma na tua caminhada? Vou me emocionar. Se for para se emocionar, pode se emocionar. Sim, muito. Até hoje, na palestra, eu sempre comento aqui, né? E a gente trabalhou sempre no Lar de Joaquina, depois, com o tempo, fizemos parte da diretoria. Mas antes, durante esse período, eu acho que de ser trabalhadora, que durou em torno de uns 10 ou 12 anos, é interessante refletir. Houve um processo de maturação, assim, meio como que de preparo para enfim, depois eu vir a ser trabalhadora efetiva ou mais presente dentro da minha casa mesmo. E nesse período eu conheci o Teltes.
No período em que eu fui frequentando o grupo de estudos, eu também conheci o Teos. Eu nem sei como é que a gente iniciava a conversa, porque eu atendia no caixa e aí tinha um caixa que era designado para atender os aposentados. Então, veja bem, naquele tempo, né, Teodes, era com cartãozinho e fila para mais de metro, né? E eu atendia, volta e meia, eu era designada para atender, então, só os aposentados. Iniciava o horário antes do horário bancário. E esse senhorzinho aqui, então, ele ia receber o salário, a aposentadoria dos abrigados, né? As pensões. Esse senhorzinho chegava com uma pilinha de cartão, né? Mais de 40. Eu nem lembro, era tudo isso, mais de 40. Eu sempre que era uma pilha, assim. E a gente tinha que fazer o pagamento individualizado, porque ele precisava trazer, ele me disse assim, eu preciso levar individual, porque uma parte eu tenho que dar para eles e tudo mais. Então, tu imagina, nós levávamos ali alguns minutos de atendimento, né, Teodes? E indo no Lar de Joaquina e ao mesmo tempo encontrando o Teodes. Então, à medida que ele me trazia as mensagens, eu também recebia a divulgação do abrigo. Então, esse período inicial, talvez uns 10 primeiros anos, 12 anos, eu fui nutrida, eu posso dizer, dessas coisas todas. E o abrigo, eu costumo dizer, né, minha segundo lugar, assim, foi aonde eu, para além da minha casa, e eu acho isso muito importante, eu me nutri de muita coisa boa. Então, aqui eu conheci todos os melhores palestrantes ao longo desses anos. Eu esperava agosto, não queria perder nunca, nem o sábado. Eu estava casada, né? Estive casada durante a maior parte do meu tempo com o Gustavo. Hoje somos bons amigos, ainda trabalhadores da sociedade. Temos um filho de 25 anos e estamos todos na casa espírita, inclusive meu filho. Então, nós vínhamos sempre no Mesa Espírita. Às vezes eu vinha sozinha, porque tinha compromissos em casa e eu, domingo de manhã, queria estar aqui. Porque o que eu mais gostava era dos seminários, inclusive, porque era mais tempo, era mais longo, eu gostava do domingo de manhã e eu gostava do estudo. Então, esse período, Teodes, eu acho que esse encontro nosso, as mensagens que eu recebia, o cartaz, eu acho que foi um elemento, uma coisa muito importante. Eu fui nutrida, eu fui abastecida, eu fui enriquecida espiritualmente pela oportunidade de estar aqui, de ser incentivada com leituras, com folders. Eu distribuía para os colegas, colocava o cartaz lá na cozinha do café, não podia botar do lado de fora, né? Então, e isso já é um desafio, né, Teodes? Quando tu é o peixinho, que nem a gente conversou hoje, né? O peixinho andando no sentido contrário do cardume, quando tu começa a dialogar com outras pessoas sobre isso. E isso me toca bastante, né? Então, toda vez que eu venho ao abrigo, eu percebo que aqui eu também fui abastecida, além do grupo de estudos. Eu sempre tenho uma observação que é muito complicado quando tu te enclausura muito, assim, só na tua casa, está compartilhando já um pouco da experiência de vida, só no teu grupo, que tem uma relação com o que nós falamos hoje de manhã. Ou a gente divide, vive, convive para além do teu pequeno núcleo para que tu possa ser melhor abastecida de outras experiências. Então, e frequentar outras casas ou visitar é uma experiência muito rica. E eu acho que o Abrigo faz esse trabalho lindamente, principalmente com o Mesa Espírita, extremamente importante na nossa cidade. Então, meu amigo, é uma emoção me lembrar dessas coisas. Porque eu vou perceber ao longo desses quase 30 anos o resultado de tudo isso, né? Então, eu tenho na minha memória dias, eu tenho na memória palestras, eu tenho na minha memória grandes expositores que eu assisti aqui, momentos que eu saí em lágrimas, momentos que eu saí chorando, emocionada, tocada. Então,
quando eu inicio a minha jornada, eu também me cruzo com o Teltis, e o abrigo entra meio que na tangente, assim, na minha vida, e faz parte desse período de maturação, eu acho que desses primeiros 10, 11, 12 anos da vida. É muito bom lembrar isso. Tantas memórias, né? É, muito bom. Tu concorda comigo que a espiritualidade não brinca, né? Não. Ela vai te colocando. Não, a gente vai vendo, refletindo sobre isso, que nós temos do lado de lá pessoas que nos conduzem. Então, quando eu falo, brincando assim, eu cheguei à Casa Espírita dormitando, é só uma expressão de que, para mim, era esta sensação. Mas quem segurava a minha mão, um dia eu vou saber melhor. Eu não tenho a luz da razão, assim, do conhecimento, de ver, de enxergar, de narrar isso, mas o meu sentimento tem certeza disso. Né? Alguém segurou a minha mão. E eu acho que todos nós, sendo pela dor ou pelo amor, de alguma forma, nós somos amparados pela espiritualidade. Eu acho que basta a gente ter o desenvolver a capacidade de prestar atenção nessas coisas. Né? Eu acho que é isso. A sensibilidade, né? De entender o que está, para onde que tu está sendo levado. E então hoje, para quem está nos ouvindo, né, mais cedo, a Luciane fez uma exposição doutrinária aqui na Casa Espírita, que nos encantou, a mim me encantou, como sempre, as exposições. E eu estava assistindo e justamente pensando em colocar nesse contexto, explicar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, enfim, que houve uma exposição aqui antes, onde tu comentou sobre os peixinhos que andam ao contrário, lá na abertura da série The Chosen, que é uma série realmente que está fazendo muito sucesso, e eu tive a oportunidade de assistir, e estou acompanhando todas as temporadas, e eu justamente pensei em te perguntar uma coisa a respeito disso. Esse peixinho que anda ao contrário, né? Então, que não está na corrente, porque é tão fácil a gente andar na corrente, né? Deixa a vida nos levar, né? Deixa a vida me levar, né? E é tão desafiador andar ao contrário, observar a vida de uma outra forma, viver o nosso dia a dia de uma outra forma, é desafiador. E como é para ti ser esse peixinho? Eu acho que o espiritismo, que ele vai entrando nessa fase que a gente vai se nutrindo do conhecimento espírita, eu acho que quando nós conseguimos entender e ter um estudo, a gente passa a compreender melhor um propósito que a gente tem que ter na vida. O que eu reflito hoje é que o que nós conseguimos abraçar ou ver para além do presente é quase nada. É quase nada. Nós temos o esquecimento do passado e nós temos uma percepção do futuro muito limitada. Por conta disso, nós temos o presente para fazer reflexões sobre isso. E eu considero o espiritismo na minha jornada, na minha vida, uma bússola, aonde eu pude me orientar e me ancorar durante todas as dificuldades. Então, quando eu brinco que assim, eu cheguei dormitando e que eu não cheguei pela dor e que eu considero isso uma dádiva, mas também foi a partir daí, quando o espiritismo chega na minha vida, que eu vivi os momentos de mais dificuldades na vida. E não fosse a doutrina, talvez para um espírito frágil eu tivesse sucumbido. Um espírito muito frágil, ele precisa ter bases, ele precisa ter amparo, ele precisa ter uma bússola, ele precisa ter uma bengala, ele precisa de amparo. Então, me parece que na minha escolha de provas,
o espiritismo veio marcado, de alguma forma. Eu devo ter feito combinações de maneira que eu pudesse me cruzar com pessoas e ir para uma casa espírita. E a partir daí, quando a gente começa a compreender a espiritualidade, a reencarnação, compreender o Evangelho, como Kardec nos propõe, que a gente comentou, que há uma proposta pedagógica no Evangelho segundo o Espiritismo. E que tu começa a te dar conta que tu precisa usar do presente e, ao mesmo tempo, agir dentro desse mandamento maior, que é o amor. Isso não é uma tarefa simples. Né? A ilustração, né, da abertura do seriado, que me chamou a atenção, né? Eu fico olhando os peixinhos andando em círculos no cardume e os peixinhos verdes andando no sentido contrário. Andar em sentido contrário não é só necessariamente porque todos estão indo numa direção e tu está indo em outra direção, porque tu também está num processo de descoberta. Porque aqueles peixinhos ali na abertura representam os escolhidos, que são os apóstolos, né? Uma proposta para que eles possam agir diferente do que aquela sociedade naquela época propunha, Império Romano, enfim, uma sociedade cruel. A nossa sociedade hoje ela também ainda é cruel. Né? Agora, esse movimento, ao contrário, significa, me parece, é uma interpretação do processo de desenvolvimento da criatura. Então, tu necessariamente está fazendo um movimento íntimo, interno, que é o que os apóstolos fizeram, né? E maturando, e isso naturalmente vai fazer com que tu tenhas que te comportar de uma maneira diferente do senso comum, às vezes. Porque o amor não é o senso comum, é uma aspiração. Mas agir dessa maneira é difícil para nós ainda. Agora, esse peixe nadando no sentido contrário, me parece que é um esforço maior da criatura. Aquela passagem de Jesus, onde ele fala em que se nós devemos caminhar, se alguém nos convida para caminhar 1000 passos, que a gente caminhe 2000, a primeira milha, me parece que é a primeira milha que a gente vai assim, de arrasto, sabe? É como andar contra a correnteza. E eu acho que esse peixe, nesse momento do cardume, no sentido contrário, é esse esforço. Não é fácil. Eu acho que é isso. É nadar no sentido oposto do senso comum, fazer com que o espiritismo saia de dentro de ti ainda exige um esforço muito grande. Significa que nós estamos ainda colocando muita energia para que a gente possa fazer isso. Não é coisa simples, nem é escolhidos a dedo de Deus. Me parece que é um movimento realmente representativo da criatura humana no seu esforço maior, assim. Isso implica sofrer, chorar, mas saber por que isso tudo está acontecendo. Eu acho que essa é a diferença. Há uma proposta clara mais na mente da gente, mas ainda não é isento de uma trilha de sofrimento, de dor, de reflexão. Mas a gente passa a compreender melhor as razões dessas coisas. Daí a gente segue nadando. Que nem disse uma amiga minha, disse assim, Luciane, olha, a gente de vez em quando vai se jogar no chão, né, chorar e tudo mais, né? Isso é bem comum na vida. Mas ela te atira do chão, mas não fica muito tempo deitado. Levanta rápido e segue o baile contra a correnteza. O que tu acabas de colocar, minha amiga, minha irmã, me fez te trazer uma outra questão, que é uma questão que, até certo ponto, nós precisamos estar atentos.
digamos assim, a pessoa entra para o Espiritismo, começa a estudar o Espiritismo, acha que já sabe Espiritismo. Lá pelas tantas, tu depara com uma situação tipo assim: onde é que está o fulano? Onde é que está a fulana, a cicrana? Ah, não estão vindo mais. O que será que aconteceu? E aí, nesse que será que aconteceu, tem dois aspectos que me ocorrem agora. Teriam muitos aspectos. É fácil compreender o ensino da doutrina espírita? É fácil. As pessoas acham fáceis os livros espíritas? É uma pergunta. E a outra é a parte mais, vamos dizer, espiritual mesmo da questão. A pessoa quer ou não quer seguir o novo caminho que ela está encontrando? Gostaria que tu dissesse qualquer coisa sobre isso. Sabe, Teócritos, ao longo desses anos, depois que a gente passou por uma fase de maturação que eu digo, tu deixa de ser estudante para ser coordenadora de grupo de estudos, né? Estudos mediúnicos. E ao longo desse período também a gente sempre teve na nossa casa alguns cursos de introdução ao espiritismo, à mediunidade, enfim. E aí sempre fomos trabalhador, colaboramos nos cursos, enfim. Eu lembro que um dos primeiros cursos assim no Lar Joaquina, que foi organizado, tem um período que parou, depois retomaram com o curso. Tinha naquele salão em torno de 120 pessoas no curso introdutório. Então, a ideia é que daquele curso nós abríssemos um grupo novo. A casa tem vários grupos, né? Nossa casa é muito grande. Mas, naquele ano em especial, não lembro mais o ano, daqueles 100 e poucas pessoas, formaram-se 2 grupos. Um ficou sobre a minha coordenação e o outro sobre a coordenação da Maria Beatriz. E está lá os grupos até hoje, continua sob minha coordenação, a coordenação da Maria Beatriz. Dos 120, ficaram 30 pessoas no meu grupo e 30 pessoas no grupo da Maria Beatriz. Mais ou menos assim. Daqueles que iniciaram o curso comigo e que permanecem na doutrina, eu não vou dar um número preciso, tá? Mas eu acredito que em torno de uns 4, 5, no máximo 6 pessoas. Os que fazem parte do meu grupo hoje já são outras pessoas que foram chegando. Então, assim, fácil não é. E não tem fácil. Nadar contra qualquer correnteza não tem fácil. Não nesse momento. Na verdade, assim, o espírito que é ainda imaturo, como nós somos, né, nós queremos o fácil. A gente quer a porta larga sempre, né? A porta estreita, ela é o difícil. Então, não tem fácil, não é fácil. Então, quando eu vejo assim que ficaram poucas pessoas, bom, quem são as pessoas que ficaram? Então, eu tenho 2 companheiros que estão hoje em São Paulo, são trabalhadores na Casa Espírita que estão lá em São Paulo. E tem uma outra amiga que é trabalhadora na casa. Quem ficou e virou trabalhador. Outros ficaram indo e vindo, que eu me cruzo por aí. De alguma maneira, há alguma semente ali. Mas que não ficaram
da maneira que a gente, Teotes, né, assume, abraça isso de uma forma, vamos assim dizer, como se realmente fosse a nossa tábua de salvação nessa encarnação, né? É como se a gente não pudesse, eu não posso fugir disso aqui. Se eu fugir disso aqui, eu estou perdida. Então, me parece que isso vem muito forte em alguns. Outros, nem tanto. Outros, menos ainda. Eu acho que a parábola do semeador é muito extraordinária nessa ilustração, né? Então, que o semeador semeia, tira sementes, e algumas sementes caem na terra seca, não produz nada, outra cai nos espinheiros, e os espinheiros abafam, outras caem em terreno fértil, produz só 30, no outro 60, no outro 100. Eu acho que é uma ilustração muito interessante para esse cenário. Me parece que é dentro do processo natural, do momento evolutivo que o nosso planeta está. Então, alguns vão produzir o 100, porque esses também estão lá, tipo, é minha última hora, eu preciso aproveitar isso aqui. Outros, por suas condições, vão produzir só 30, outros 60, mas vão produzir alguma coisa. Outros, os espinheiros da vida, a maturidade espiritual da criatura e a sua condição, a vida por si abafa. A rotina, o mundo, o dia a dia, e outros, nada. Então, eu acho que essa compreensão que o Espiritismo nos dá também nos permite compreender esse cenário, sabe, Teotes? Embora a gente fique angustiado, agoniado enquanto dirigente, trabalhador da Casa Espírita, e principalmente com os jovens, eu vejo muito essa fala, nossa, a gente não consegue reter os jovens na Casa Espírita, tem muito essa conversa, assim. Eu não sei se antigamente era diferente, né, Teotes? Mas eu acho que a proposta do Espiritismo, ela tem um momento certo para cada criatura. Por quê? Porque cai nisso que tu colocaste como outro questionamento, tá? Mas será que a pessoa quer? Porque é preciso um esforço maior, né? Porque tu vai necessariamente te deparar com uma reflexão filosófica, porque o Espiritismo é filosofia, filosofar é difícil, exige da criatura uma certa dedicação, uma condição até mesmo cognitiva, desenvolvimento da intelectualidade, o Espiritismo propõe isso. Refletir sobre as questões da humanidade e da criatura, das suas misérias humanas, não é uma tarefa fácil. Eu gosto muito do Edgar Morin, já falei aqui, já citei ele em uma palestra, acho que no Meio Espírita. Eu gostaria muito de me aprofundar no trabalho dele, um sociólogo, e essa criatura está com 103 anos. Tem uma obra extraordinária. Eu sonho tanto em ter tempo para me dedicar para estudar, mas esse sociólogo, ele tem algumas coisas que se encontram com o Espiritismo, quando ele fala e ele propõe, ele lança a teoria da complexidade, justamente dizendo que o ser humano, nós precisamos deixar de ser cartesianos, ele faz uma crítica, deixar de querer compartimentar ou dividir tudo. O ser humano é algo complexo. Inclusive, ele propõe que se estude, que a educação se dedique a estudar a complexidade humana. O ser humano é uma criatura complexa. A partir daí, me parece que uma fraternidade poderia brotar um pouco mais. Porque se a semeadura se dá dessa maneira, e nós somos, ora, semeadores, sim, porque a partir do que se produz 30, eu já semeio. Alguma coisa. Mas, ora, nós somos a terra, que vamos receber o que a vida vai vindo e vai trazendo para nós. Então, a partir daí, como é que a minha terra está preparada? Que é aquilo que nós falamos hoje de manhã, né? Como que eu recebo o amor que as pessoas têm para me dar? Como é que está a minha terra? Poderíamos até ter trabalhado a parábola do semeador. Então, eu acho que isso faz parte de um processo natural nesse momento. Agora, quem já está produzindo,
Quem já estava com uma terrinha fértil, produzindo os seus 30, os seus 60, eu acho que esse aí é o problema. Por quê? E aí entra a parábola dos talentos. Tu já está produzindo, tu recebeu, tu está produzindo. O que tu faz? O que tu vai fazer? Tu vai produzir, tu vai entregar o quê? Então, eu recebo o espiritismo, o que eu vou fazer com ele? Então, aí entra na responsabilidade da criatura. Então, aquilo que se diz, muito será cobrado a quem muito recebeu, entra nessa reflexão aí. A criatura poderá não fazer um bom aproveitamento. Ela veio com um propósito, mas ela tem capacidade, ela produz, ela tem entendimento, mas ela não faz a semeadura que tem que ser feita. Daí entra naquelas questões reencarnatórias, escolha de provas, lei de causa e efeito que a gente fala. Então, eu acho que nas nossas casas espíritas a gente tem que trabalhar bastante essa temática, tanto quanto trabalhadores, quanto nas palestras públicas. Essa questão da responsabilidade na medida daquilo que eu tenho entendimento, que eu faço com a clareza daquilo que eu tenho, como é que eu ajo. A gente citou Joana hoje, né? Que a Joana disse assim, a minha reação ainda diz quem eu sou. Se eu já tenho esse conhecimento, o que eu faço com ele? Então, talvez seja um trabalho que a gente possa cuidar, regar bem aí nas nossas casas, né, Deltis, para manter as pessoas, para fazer um chamado de atenção, não só nos nossos cursos, ou na maneira que cada casa trabalha, daqueles que chegam, nos grupos de estudo. A gente precisa tomar o cuidado de tornar também essa beleza do espiritismo uma coisa atrativa e bonita. Eu não vou continuar, porque a próxima pergunta é da Liz. Mas eu só queria colocar, diante de tudo isso, que muita gente diz assim, o espiritismo é difícil, não é fácil. Na realidade, então, só para completar a ideia, a doutrina realmente ela não é fácil. Apesar dos textos de Kardec serem claros, mas eles são claros para quem está cheio de boa vontade de aprender, de estudar, não apenas ler, e que tem um certo conhecimento cultural, como tu disseste. Se a pessoa tem muito pouca instrução colegial, né, da cultura do mundo, ela vai achar difícil. Tem palavras que são ainda das traduções mais antigas, não é? Que são as tradicionais, que as pessoas às vezes têm que ir para o dicionário. E a pessoa não gosta de ir para o dicionário, né? Dificilmente os mais modernos, os jovens, vão procurar palavras em dicionário. Aí eles dizem que não entenderam. Então, foi por isso que eu te perguntei. Só isso aí daria uma conversa longa, mas nós não temos tempo para tudo isso. Mas muito obrigado pelas tuas colocações. Só fazendo um parênteses, Deltis, somando-se a isso, nós estamos vivendo um tempo delicado, de vídeos curtos, textos curtos, pouca dedicação à leitura, pouca dedicação, e isso é um momento, parece que está sendo grave, né? Então, realmente, nós teríamos muito tempo para falar sobre isso, é um problema. Complementando a fala do seu Deltis, né? Eu que sou recentemente estudiosa há muito pouco tempo, né? Se ouve muito por aí. Aqui nessa vida, né? Aqui nessa vida. Não, isso já vem de longe. Espírita gosta, faz apologia ao sofrimento.
Vocês fazem apologia ao sofrimento, né? Além de falar que é difícil, que os textos são complicados, que é difícil de entender, mas é justamente eu imagino que por falta de entendimento do que nós vivemos, né? Olha, eu tenho uma crítica sobre isso, até para fazer para os espíritas. Essa questão da apologia ao sofrimento é um equívoco, né? Realmente, o espiritismo, Com toda claro, certeza. quem sabe, estuda, não. O espiritismo não faz isso. Daí talvez entre um compromisso nosso, Teodes, de melhorar cada vez mais as nossas falas sobre esses pontos. Porque eu vou te dizer assim, quando a gente acompanha algumas. Olha, o período da pandemia foi uma tristeza. Uma tristeza. Eu acho que serviu de lição para a gente. Vamos pensar assim, pensar na nossa responsabilidade enquanto casa espírita e trabalhadores. Porque há muita gente, como em qualquer outro ambiente, isso não é no espiritismo, que fazem um desserviço nessas interpretações equivocadas, né? Então, alguns que se dizem espíritas ou têm um conhecimento do espiritismo muito raso, né, Teodos, que tem tudo isso, infelizmente isso acontece. E isso faz um desserviço para a doutrina espírita. Esse período da pandemia foi uma tristeza. Uma tristeza do que se viu de vídeos e, tipo, dizendo que isso como se fosse, nós temos que passar por toda essa punição, né? E não é essa leitura que a gente tem que ser feito, né? Então, acho que isso é um chamado de responsabilidade para quem está comprometido com o espiritismo, de trabalhar bem essas temáticas, né? De trabalhar nas suas exposições doutrinárias. A gente cai aí numa dificuldade, e talvez as outras casas que são maiores tenham, né? Que eu sempre digo, o corpo de expositores precisa debater certos temas para que a gente tenha uma certa unidade de vistas e aprofunde os conhecimentos, porque nós estamos falando para pessoas que estão chegando, né? Que viés nós vamos tratar, que cuidado nós vamos trazer. Isso que o Teodos fala da dificuldade é uma doutrina do século XIX, e que tem os seus termos e também tem as interpretações de Kardec no seu tempo, que me parece uma dificuldade que nós precisamos trabalhar, que é contextualizar esses ensinamentos que Kardec, tem muita coisa de punho de Kardec, Kardec é extraordinário. Agora, tem muitas coisas que nós temos que vê-lo dentro do século XIX e extrair a essência, assim como do próprio cristianismo, a essência do espiritismo e contextualizá-la no momento que nós estamos vivendo. E isso me parece, eu diria hoje que esse é o maior desafio nosso, Teodos, enquanto trabalhadores, expositores. Por quê? Porque é preciso uma dedicação, né? Um estudo. E tem outros estudantes aí que estão trabalhando profundamente a questão histórica, trazendo informações novas. E, ao mesmo tempo que tem trabalhos que não são bons, fazem um desserviço, nós também temos trabalhos extraordinários que estão sendo feitos sobre saúde, sobre espiritualidade, essas coisas todas que eu acho que a gente deveria, talvez por esse caminho, tornar o espiritismo mais simples para quem está chegando. Fazer essa ponte, né? Quem está mais tempo, tentar fazer uma ponte e tornar mais acessível para quem está chegando. Mas isso é uma tarefa que precisa ser pensada. Os desafios. Exato. Temos desafios, né? É sobre esse contexto, né, que nós estávamos conversando antes, né, da parábola do semeador. E eu fiquei me colocando na parábola. Eu penso que, e eu acho que nós ouvimos muito falar disso, cada um de nós tem o seu tempo na sua jornada nesta vida, né?
ao longo da sua jornada tem o seu tempo. Então, tu teve a oportunidade de conhecer o Espiritismo aos 20 anos, o seu Teltes, imagino que Família. a vida toda. Eu conhecia aos 20, mas fui solo fértil aos 48. Então, cada um no seu tempo. Então, eu penso que esse solo que hoje, de repente, é seco, árido, ou que tem os espinhos, com o tempo, se a sementinha ficar por ali, pode ser que se torne um solo fértil, né? Então, o grande desafio é plantar essas sementes, lançar essas sementes, né? Agora tu fez eu me lembrar de eu tenho uma área grande, o Theo desconhece, lá tem uma área grande na minha casa, bastante gramado. E aí, do outro lado, assim, da minha casa, quando eu fui ver, brotou uma palma, uma flor, aquela... Eu disse, gente, de onde saiu isso? Então, assim, é engraçado, né? Um terreno seco, cheio de pedra ali. É engraçado, agora tu me fez eu me lembrar. E a minha mãe disse que plantou umas sementes de oliveira. Ali no Mercado Beltrano tem uma oliveira muito grande, muito bonita. Eu gosto muito de oliveira. Eu sempre disse, eu quero ter um pé de oliveira em casa. Essa mãe catou umas sementes ali secas que tinha e plantou no chão lá. Aí quando ela se plantei umas 10, aí tinha uma que brotou as folhinhas lá. Então, é engraçado isso, né? Dessa analogia que a gente pode fazer com a própria natureza, né? Só uma brotou. As outras estão lá. Eu se deixo elas lá. Deixa elas lá, porque poderá brotar, mas poderá não brotar, né? E essa palma provavelmente vai abrir uma flor muito bonita ali, brotou do nada. É um terreno seco, é um terreno estava cheio de pedra ali, e que eu acho que aquilo tem um bulbo embaixo, né? Deve ter ficado ali todo o inverno, o período todo perdido ali, de repente. Então, o que aconteceu, né? Que movimentos que aconteceram do clima, da natureza, e que chegou um momento que havia condições para que ali brotasse alguma coisa. Eu acho que com o ser humano, isso acontece da mesma forma, sabe? Então, é isso que o Edgar Morin fala, da complexidade humana, né? Nós estamos acostumados a pensar de uma forma muito cartesiana, muito dividida, assim, e que é preciso romper essa barreira na compreensão do ser humano. Nós somos criaturas altamente complexas e com trajetórias diversas. Tu disseste, eu cheguei agora aos 48, né? Pois é, mas a partir dos 48, tu poderá ter uma produção muito intensa. Uma produção muito intensa. Isso depende de cada situação, né? Então, foi agora que as coisas convergeram para isso. Soma-se a isso a responsabilidade da negligência da criatura. Isso é consciencial, ela com ela mesma. E ela vai fazer essa reflexão. Devia ter sido há 20 anos atrás, não sei. Não sabemos. Só a criatura vai saber. Então, eu acho que o Espiritismo nos dá essa visão ampla para a gente compreender que essas coisas, elas são... cada história, cada jornada, cada trajetória. E se tu começa a exercitar esse pensamento... Eu acho que aí começa a brotar aquilo que Jesus falou no Sermão da Montanha, sabe? Compreendendo o sofrimento, porque é difícil de compreender como que um aflito é bem-aventurado, né? É paradoxal isso. Por que ele vai ser bem-aventurado? Aí você trabalha virtudes aí, resignação, uma série de questões que a criatura precisa maturar. Então, se a terra não está boa, as condições não estão boas, não está boa, mas tem algum trabalho ali que está sendo feito. Que nós não temos, às vezes, condições de perceber. Brotou o pé da oliveira lá, eu acho que vai dar certo. E vai nascer uma palma lá que eu vou enfeitar o meu vaso. Mas tu olha, assim, as condições eram péssimas.
mas brotou para uma semente, as outras estão lá maturando aí, não chegou o seu tempo. Ou talvez, pode ser que não dê certo. Mas para o ser humano, para a criatura, a luz da reencarnação, pode ser que às vezes uma encarnação ela seja frustrante. Pode ser que a criatura ela tenha uma jornada não muito boa. Até tenha dado tudo errado. Mas a gente não sabe o que acontece com a pessoa no momento do fechar as cortinas, no momento da morte, do seu passamento. Ali pode ser que a criatura vire a chave. O próprio Kardec vai falar nisso, se eu não tenho, lá no final da Gênese, da geração nova. Quando ele vai dizer assim que, de modo geral, os que retornam nesse processo de transição são os mesmos que chegaram do lado de lá e viram que pelo arrastamento do mal aqui, eles foram arrastados, eles cometeram enganos. Então, ao desencarnar, eles dão-se conta disso e retornam em condições diferentes. E ele chega a dizer assim, o mal nessas criaturas, ele é de casca, ele não é de cerne. Então, veja, é tanta complexidade, tantas questões que a gente tem que analisar em relação a gente, em relação ao outro, em toda a jornada que a gente faz. Isso o Espiritismo faz com a gente. Isso é uma beleza. Depõe para pensar, né? Acho que a parte mais difícil é olhar para dentro, né? Aí parar para pensar nas coisas simples da vida. Hoje tu falava mais cedo sobre como que eu recebo o amor, né? E a vida tá tão, sei lá, dinâmica, é muita informação, é um bombardeio de informações no nosso dia a dia, sei lá, de agito, que parece que um ano está emendando no outro e a gente nem vê mais passar o tempo e nunca tem tempo. E aí aprender a parar para olhar o simples gesto da tua mãe que fez um bolo de laranja por amor, ou o simples gesto de qualquer pessoa que nos ama, e aprender a receber esse amor, porque eu acho que nós estamos desacostumados de receber amor, não sei, ou de valorizar o amor que recebemos. Já é uma tarefa. Eu me lembrei de uma outra história. As histórias ficam, né, mais fáceis, né? Eu estava indo fazer uma exposição numa casa espírita, até eu disse, o tema era morte, desencarne, alguma coisa assim. Me lembro bem exatamente o título. E antes de ir, era 5 da tarde, eu passei, era maio isso, e eu passei lá na casa da minha mãe. Hoje ela mora do meu lado, mas ela morava do outro lado da cidade. E a minha mãe é uma quituteira, né? Faz salgados, assim, maravilhosos, extraordinários. Então, e eu passei lá na casa dela para ajudar ela a fazer umas mini pizzas, a montar, porque tinha o aniversário da minha sobrinha, a nossa filha da minha irmã, a Bianca. E eu fiquei, assim, na garagem ali, era contígua à cozinha, montando aquelas mini pizzas enquanto ela fazia os outros preparados. Sim, dei uma força para ela antes de eu ir fazer a palestra e depois eu iria para o aniversário da minha sobrinha. E eu pensei assim, nossa, quando a mãe não estiver mais aqui, a gente não vai ter mais os quitutes dela, porque ninguém herdou o dom. Vai morrer com ela. E é coisa extraordinária que ela faz. Eu termino de pensar e ela grita lá da cozinha, envolvida, eu quero só ver quem é que vai fazer isso quando eu estiver morta. Mas me deu um gelo por dentro. Eu pensei, mas isso é anunciação? Será que ela está me anunciando que vai morrer? Ela captou meu pensamento? Aí já passou um turbilhão de coisas assim na minha mente, sabe? Então, quando eu citei hoje assim essa passagem até desse cantor, que a filha questionou ele, o que ele fazia com o amor que ela dava para ele, né? Significava questionando ele, porque provavelmente estava perdido naquele momento, não estava retribuindo, de acordo? É isso. E a minha sobrinha, esse Natal, a minha mãe faz uns tropical, que ela chama de tropical, que é um folhado com um docinho dentro, uma coisa extraordinária.
A Bianca disse assim, é incrível que a gente tenha que esperar todo final de ano para comer essas coisas da avó. Então, o que são memórias? O que vai ficar? Quando ela tem 80 anos. Então, vai ficar a minha sobrinha dizendo a gente esperava o Natal para a avó fazer os quitutes, fazer os salgadinhos. A gente tem que esperar um ano para a avó fazer essas coisas. A mãe ficou tão tocada com aquela fala da minha sobrinha, e que ela era ano novo, ela fez mais daquele que normalmente ela não faz aí no ano novo. E disse, eu tinha uma encomendinha e eu fiz a mais. Avisa a Bianca que está pronto. Gente, isso é amor. Mas esteja desatento. Se tu estiver desatento na vida, tu não vai prestar atenção nessas coisas. E aí, no momento que a gente for para o lado, ou alguém dos nossos for para o outro lado, aí vai doer. Aí a dor, ela vai ser diferente. Ela não vai ser uma dor da saudade, ela vai ser uma dor do amor não vivido. E foi ofertado. E isso eu acho que que o que o Espiritismo tem de melhor para nos alertar. Eu penso que nós não temos muito tempo de entrevista, não é? E como o título é A Jornada de Cada Alma, nós acabamos, me parece, enquanto falava me veio, nós acabamos entrando mais numa parte específica da nossa doutrina, e a jornada da tua alma, ela não ficou muito clara, como deveria ser o título, né? A jornada de uma alma, que seria uma história completa, mas que é impossível, a gente reconhece que é impossível, numa hora de entrevista, 1 hora e pouco. Então, eu acho que o que eu poderia te dizer é que nós teremos, talvez, outras oportunidades de te entrevistar novamente, porque essa jornada das almas é tudo isso aí que a gente já colocou parcialmente e muito mais, né? Então, falamos de coisas agradáveis, boas, teoria, como proceder na casa espírita, como receber pessoas, como dar atenção, e entre outras coisas. Mas a jornada da tua alma é o que importa, a jornada da alma da Liz, da minha alma, do nosso Vitalino, de todos nós, é que nós, parece, teríamos que dar bastante atenção. Que tipo de caminhos estamos caminhando? Então, da nossa parte, da minha parte, eu não tenho mais perguntas para te fazer, mas eu conheço um pouco da jornada da tua alma. Depois de um determinado momento, depois dos 20 e poucos, como tu disseste, eu te acompanhei, não é? Tenho te acompanhado. E fico muito feliz de ter sido tu a primeira entrevistada do nosso podcast. Não é isso, Liz? E espero que a gente possa voltar novamente a falar sobre essas coisas tão importantes que não tem sido dado importância à alma, ao espírito, à jornada de cada um de nós aqui na Terra. E o Espiritismo tem nos ajudado bastante, como tu disseste, a mergulhar um pouco dentro de nós próprios. Muito obrigado, muito obrigado. Luciane, que alegria enorme te receber aqui para compartilhar a tua jornada conosco, compartilhar a tua história, com tanta verdade, com tanto carinho.
Que a tua caminhada inspire outras almas a confiarem mais em si mesmas e no amor que nos guia, mesmo quando o caminho às vezes parece meio difícil. E a quem nos escuta, que essas palavras encontrem um lugar no seu coração. Até o próximo encontro aqui no podcast A Jornada de Cada Alma.